Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Clínica Batista Fernandes. Eu sou Fátima Batista Fernandes, cirurgiã plástica, e hoje vamos falar de um tema muito em voga e muito na moda e espalhado em todas as redes sociais, que é o Ultraformer MPT. Então porquê que há este zoom nas redes sociais sobre o Ultraformer? Fala-se tanto do Ultraformer, fala-se exageradamente do Ultraformer, e será que os resultados do Ultraformer são tão espetaculares como se fala? É isso que nós vamos falar mais um bocado, é isso que nós vamos tentar explicar ao público em geral. Eu tenho comigo a minha terapeuta, que trabalhamos há vários anos, Sónia Costa. Vamos as duas esmiuçar o que é que nós fazemos em relação a este aparelho e as explicações que nós damos aos pacientes e as técnicas que nós utilizamos para o resultado ser realmente um resultado positivo e que toda a gente fique agradada, tanto a equipa médica como a paciente. Então, Sónia, vamos lá, muito bem-vinda. Obrigada, doutora, mais uma vez a participar neste podcast. É um prazer eu estar a fazer este podcast com a doutora, mais uma vez a falarmos sobre o Ultraformer MPT, este aparelho revolucionário que de facto vai revolucionar a estética no sentido de dar mais uma oportunidade de tratamento de regeneração e de harmonização mais natural. Nós vamos explicar pormenorizadamente, não as potências nem os parâmetros do aparelho, mas vamos explicar mais pormenorizadamente o que é fazer o Ultraformer em equipa. Ou seja, o Ultraformer é um aparelho que dá-nos muita segurança e dá-nos muita aprendizagem, ou seja, a técnica que faz o aparelho, neste caso a Sónia Costa, ela vai melhorando, ela vai fazendo formações e foi mudando de aparelho, cada vez os aparelhos têm mais potência, e as formações que ela faz e a experiência que ela tem em terreno é que lhe dá a possível aprendizagem e a possível mão para otimizar o processo. Todas as potências e todos os parâmetros do aparelho são específicos da terapeuta, mas a prática e o uso do aparelho é que vai aperfeiçoando o resultado. Para este resultado ter esta potência, ela tem que trabalhar única e exclusivamente, só uma pessoa a trabalhar com o aparelho. Mas a consulta e a avaliação do rosto é das coisas mais importantes, tanto na parte do MP3 ou qualquer outra prática em cirurgia plástica. E esta avaliação tem que ser em conjunto, feita pelo médico e feita pela terapeuta, e tem que ser específica, ou seja, nós temos que avaliar bem o rosto, se falarmos do rosto ou se falarmos do corpo, mas falando do rosto, nós temos que avaliar muito bem, avaliar se o rosto tem gordura, avaliar se o rosto tem flacidez, avaliar qual é a elasticidade da pele. Nós temos que avaliar todos estes parâmetros e avaliamos em conjunto, e depois temos que explicar exaustivamente ao paciente o resultado que estamos à espera. Ou seja, nós precisamos dizer ao doente quais são os passos por que ele vai passar, ou seja, quais são os passos que vai acontecer na técnica e no pós-técnica, porque a técnica, o doente sai daqui com um resultado maravilhoso, passado 2 ou 3 dias volta a ter uma ligeira flacidez, e depois a flacidez vai otimizar-se ao fim de um mês. Portanto, tudo isto, este trabalho em conjunto, feito pelo médico e feito pela terapeuta, é fundamental para as pessoas perceberem bem o que é esta técnica e o que é o Ultraformer, porque há várias práticas do Ultraformer em vários sítios, há em cirurgia plástica, há em medicina estética, e depois há em muitos outros sítios que nem sequer o aparelho tem estas características e nem sequer há esta explicação. E se não houver esta explicação, as pessoas não percebem o que é que vêm a fazer. E se são pacientes que já estão na clínica há muito tempo e que já se tratam connosco há muitos anos, são mais fáceis de compreender a nossa mensagem. Se é uma pessoa que vem fazer porque ouviu nas redes sociais e realmente nas redes sociais tem sido avassalador, temos que ter um bocadinho de tempo para fazer esta explicação. Depois a Sónia, dentro do gabinete, ia fazer a técnica, que é completamente indolor, que demora 1 hora, mais ou menos. Sim, mais ou menos, depende da extensão. Mas agora a Sónia explica.
E depois tem a ver também o que é que o MPT, as pessoas perguntam, mas o que é o aparelho MPT? Ou seja, o Ultraform é um aparelho que já é conhecido, o MPT quer dizer Micropoints Tecnológicos. O que é que isso quer dizer? Que vai fazer, é o aparelho de ultrassons que vai fazer micropoints de microcoagulações macrofocadas e microfocadas. O que é que isso vai fazer? Um processo inflamatório, controlado, obviamente, que vai ativar os fibroblastos. Células essas que são as responsáveis pela produção de colagênio e elastina. Portanto, é esse processo inflamatório e a evolução desse processo inflamatório que vai dar a compactação à pele. Portanto, e os resultados, as pessoas não podem pensar que o Ultraform é um aparelho que se faz e obtém-se logo os resultados. Faz-se, a pessoa fica ali naquela altura mais ou menos com uma ideia que fica, porque depois, como a doutora disse, passado um dia ou dois dá um ligeiro edema, mas que é a tal inflamação que depois ao fim de 3 semanas começa a retrair, ou seja, que é o tal processo de regeneração, como todos sabemos, que é de 21 dias, e aí começa então a evolução da regeneração a dar-se. E outra coisa muito interessante, desculpa interromper, é que além dessas microcoagulações serem no tecido e onde vai exatamente tocar no fibroblasto, há também atingimento da gordura e atingimento do músculo. Portanto, exatamente, nós temos que saber exatamente que aquele aparelho tem várias ponteiras e cada ponteira vai atingir um dos locais em profundidade. E, portanto, a experiência de mudar de ponteira e a experiência de fazer exatamente os movimentos corretos a diferença, o sucesso do resultado. É a especificidade, ou seja, temos uma abrangência muito maior com os conectores que nós temos, porque temos mais versatilidade, ou seja, temos um leque mais extenso para fazer o tratamento. Além disso, o MPT também é bom porque hoje em dia cada vez mais está-se a fugir um bocadinho aos excessivos preenchimentos e cada vez mais as pessoas querem um aspecto natural e cada vez mais de facto as pessoas procuram este tratamento exatamente por isso, por irem retardando o envelhecimento, ou seja, estamos a ativar os fibroblastos, produção de colagênio e de elastina, estamos a dar sem deformar, contudo não quer dizer que não se faça o botox ou bioestimuladores, obviamente que a associação e ácido hialurónico, obviamente, quantidades. E pronto, e como essa associação, obviamente, se calhar numa pessoa de 50 ou 60 anos será diferente de uma pessoa de 35 ou 40, portanto as necessidades depois advêm de caso a caso, tem que ser a avaliação caso a caso. E Sónia, e o que é que os pacientes referem em relação à dor, em relação ao tempo que demora, em relação ao pós-procedimento? Queixam-se de o que é que vão fazer a seguir? Há uma preocupação se vai doer. Este tratamento também é importante porque há muitas pessoas que continuam a ter pavor a agulhas e este tratamento é bom porque não tem agulhas, é indolor. Tem às vezes uma sensaçãozinha a nível nervosa, mas é uma coisa mínima que pode sentir ou não. Eu tenho aqui pacientes que não têm qualquer tipo de dor. Aliás, no primeiro aparelho nós utilizávamos a anestesia e neste momento não se utiliza anestesia tópica. É um procedimento que se faz 1 hora, 1h30, depende da extensão daquilo que vamos fazer. Tem uma vantagem porque a pessoa pode sair daqui, pode ir trabalhar, pode ir jantar fora, pode ir para a festa, pode ir para a praia, não tem hematomas, não tem qualquer contraindicação. Portanto, é um tratamento seguro, sem qualquer problema. E como a Sónia estava a falar e muito bem, devido a termos vários terminais, nós conseguimos ter um objetivo excelente, conseguimos chegar a um resultado excelente a nível da zona periocular com aquele terminal. É verdade. Conseguimos com outro terminal termos um resultado excelente a nível peribucal, sem falar nos terminais para o contorno da mandíbula, que o resultado é muitíssimo bom, e principalmente se a pessoa tiver um bocadinho de gordura na papada ou se tiver um bocadinho... Exatamente. É aí que nós obtemos o máximo resultado, e para esse máximo resultado isto tem que ser obviamente muito bem explicado a cada paciente que nos vem
falar de outra forma. Já agora, doutora, se me permite, há muitas pessoas que têm medo por causa do problema da tiroide, portanto, este tratamento também não tem problema, porque nós não fazemos na zona da tiroide, portanto, é um tratamento seguro, as pessoas podem estar tranquilas que não há qualquer contraindicação, portanto, não há problema, porque nós não fazemos o aparelho nessa zona. Portanto, é um tratamento seguro, já trabalhamos com isto há muitos anos, e nunca houve... E hoje em dia sabemos perfeitamente, dado o boom que existe nas redes sociais e dado o facto de toda a gente estar a par do que é o Ultraformer e perguntarem, têm Ultraformer? Têm Ultraformer? Uma coisa que veio do Brasil, as pessoas que vêm do Brasil e que estão a viver em Portugal querem fazer Ultraformer, querem continuar a fazer Ultraformer que começaram no Brasil. É muito importante nós conseguirmos dizer a pessoas com 30 e com 20 e tal anos e 30, sabermos dizer, não está na idade ideal e não vamos obter o resultado que poderíamos obter se tivesse um bocadinho mais de flacidez ou um bocadinho mais de gordura. Portanto, dizer que não também é importante, mas sobretudo, ao mesmo tempo que dizemos que não, explicamos qual é a funcionalidade do Ultraformer e porquê que estamos a usar e porquê que até evitamos cirurgias muito mais precoces. Ou seja, nós conseguimos ter um resultado excelente em pessoas que às vezes até vêm à procura de cirurgia. Eu sei que o meu problema é só para cirurgia, mas com o Ultraformer nós conseguimos às vezes dar uma reafirmação do rosto, reafirmação em várias camadas e conseguimos dar uma definição que é evidente que é incomparável com uma cirurgia. Nós não queremos comparar nenhum aparelho com uma cirurgia, porque a cirurgia é muito mais agressiva, mas depois tem os seus benefícios de não ter downtime nenhum e não ter nenhum tempo de recuperação em casa. E atrasar o tempo da cirurgia. Há pessoas às vezes que preferem atrasar mais 2 ou 3 anos, claro. E isto é uma forma de poder atrasar. E além disso também a própria textura da pele também ajuda imenso. Por exemplo, com o booster nós conseguimos ter uma texturização da pele completamente diferente. Isso é muito importante. Isso já são pormenores que se obtém fazendo muitas vezes. Ou seja, às vezes chega-se a certos resultados quando se utilizou uma técnica diferente ou um terminal diferente e nós chegamos, afinal isto também dá muito resultado em manchas ou dá muito resultado em rugas pequenas, mas é só com a prática. Em relação a este boom de Ultraformers ser comparável ao boom que nós tivemos há uns anos atrás, 10, 20 anos, o boom que tivemos sobre o Botox, ou seja, o aparecimento do Botox. A legalização do Botox nos Estados Unidos foi muito difícil e depois tudo isso teve que passar por muitos parâmetros. Mas depois, quando se tornou vulgar o Botox, as pessoas ainda tinham muito receio, porque naquela altura não se falava na cirurgia plástica da mesma forma que se fala hoje em dia. A cirurgia plástica, a medicina estética vulgarizou-se. Não há ninguém que não consiga nas redes sociais saber tudo sobre o Botox, saber tudo sobre os ácidos, saber que o colagênio foi uma coisa usada há 20 anos e que já não se usa. Ou seja, eles às vezes até sabem mais coisas que chegam às nossas consultas com técnicas e com coisas que nós dizemos, desculpa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Ouvem coisas mirabolantes, mas em relação ao Ultraformer é impossível comparar com o Botox. Não sei se tem a mesma ideia, Sónia, porque o Botox foi numa fase muito precoce da implementação da medicina estética mundial. O Botox, melhor que eu, a doutora sabe, portanto, é uma paralisação do músculo. O Ultraformer não vai fazer paralisação. Portanto, claro são coisas completamente diferentes. Não quer dizer que a pessoa que faz Ultraformer não tenha necessidade de fazer Botox, porque uma coisa é dissuadir um bocadinho as rugas finas, outra coisa é paralisar os músculos e dar outra suavização da ruga, ou seja, o Botox paralisa o músculo dando menos rugas, exatamente na zona ocular e da testa. O Ultraformer nós fazemos também nessa zona para mais a nível da pele, portanto são coisas que se podem complementar, mas uma não tem nada a ver com a outra. Agora obviamente que o MPT talvez tenha vindo agora
em termos de, se calhar, de boom, se calhar quando o Botox apareceu também foi esta relação agora que existe com o MPT. Sim, mas hoje em dia as pessoas já percebem mais, já vêm com a ideia de perceber ainda um bocadinho mais, ou seja, com a informação médica, tentar complementar o que não sabem, mas já o que não sabem é muito pouco em relação ao que não sabiam em relação ao Botox. O Botox foi um pânico generalizado e as pessoas queriam experimentar, mas faziam com muito medo. Outra forma não, de maneira nenhuma. Outra forma faz-se completamente diferente, completamente diferente. E em pessoas que estão muito informadas. Exato. Não se esqueçam que este boom que há na internet é porque as pessoas andam à procura. E se de hoje para amanhã aparecer outro aparelho, as pessoas vão saber falar sobre ele e vão querer fazer perguntas já mais específicas. As perguntas são mais aprofundadas. Não é uma pergunta superficial. Sim, não. E o aparelho também tem que ser bom para ter esta procura, porque obviamente se não fosse bom não tinha esta procura. Resultados. Quando as pessoas procuram muito, quando a pessoa todos os anos procura fazer radiofrequência nos membros inferiores, por exemplo, uma coisa que nós cirurgiões plásticos acreditávamos pouco, mas realmente procurar todos os anos faz-me dizer, se calhar há mesmo mudança. E não é só com as lipoaspirações e com coisas mais agressivas. Mas obtém-se de facto bons resultados. Espero que tenhamos sido clarividentes. A Sónia, pelo menos, foi muito instrutiva em relação à parte técnica. Sim, muito obrigada. Eu é que agradeço e sempre que queiram experimentar ou tirar alguma dúvida, estamos cá para ajudar. Claro que sim. Podem nos seguir nas redes sociais e podem ouvir o podcast na Apple Podcast, no Spotify e no YouTube.